bem-vindas! Hoje eu quero conversar com vocês sobre os 10 mandamentos. O que vocês sabem sobre eles? Sabe, crianças, quando Deus libertou o seu povo da escravidão do Egito, Ele prometeu levá-los para uma terra muito maravilhosa, onde Ele seria o Deus daquela gente e cuidaria daquelas pessoas se elas fossem obedientes a Deus. Mas aquelas pessoas já não sabiam mais como viver de modo a agradar a Deus. Elas tinham aprendido os costumes ruins dos egípcios, que não amavam a Deus e nem obedeciam ao Senhor. Os pais não viviam mais como Deus mandava e nem ensinavam os seus filhos. Assim, geração após geração, o povo foi se esquecendo de como viver de modo a agradar a Deus. Então, para que o seu povo pudesse conhecê-lo melhor, Deus convocou Moisés, que foi o homem que o Senhor estabeleceu para liderar o seu povo durante o trajeto do Egito até a Terra Prometida. Pediu para ele que ele avisasse as pessoas para que elas se purificassem, tomassem banho, lavassem suas roupas e aguardassem próximo ao Monte Sinai. E que Moisés, somente Moisés, deveria subir ao Monte Sinai. Moisés então fez tudo conforme o Senhor mandou. E lá em cima, no Monte Sinai, em meio a trovões, relâmpagos, densas nuvens, fogo e fumaça, o Senhor manifestou o seu poder para que todas as pessoas pudessem crer que Ele é mesmo o Senhor e Deus. E escreveu com as suas próprias mãos, em 2 pedras, os mandamentos. E pediu que Moisés explicasse ao povo. E assim foram estabelecidos os 10 mandamentos. Na Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 20, lemos cada um deles. Vamos ler? Não terá outros deuses diante de mim, não fará imagem de escultura, não os adorará. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembrar-te do sábado para o santificar. Honrar pai e mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás. E essa é a lei de Deus. Sabe, esse é um assunto muito sério e dá para falar durante muito tempo sobre cada um. Mas, de forma resumida, vamos entender um pouquinho de cada um deles? Vejam, quando lemos o primeiro mandamento que diz não terás outros deuses diante de mim, vemos que Deus quer que tenhamos no nosso coração que nada, nem ninguém é mais importante do que Ele. Não há outro Deus no mundo. E também na nossa vida não deve existir nada que gostamos mais do que de Deus. Nem dos nossos brinquedos, nem dos amiguinhos, nem de ninguém da nossa família, por exemplo, pode ser mais importante do que o nosso Senhor. Já com o segundo mandamento, que diz, não farás imagem ou escultura, não os adorarás. Aprendemos que por Ele ser o único Deus, devemos prestar culto só a Ele. Tem gente que adora e faz pedido a imagens feitas pelas próprias mãos dos homens. Nenhuma imagem ou escultura ouve, enxerga, fala, mas Deus sim, Ele tem poder para ouvir e responder às nossas orações. Quem o busca de coração, certamente o achará. Tem quem acha que algumas pessoas e alguns animais são sagrados, mas nós podemos perceber que eles não são. Primeiro, porque a Bíblia diz que eles não são. E também porque essas coisas cometem erro, ficam doentes, morrem e permanecem mortos. Eles não têm vida em si mesmo. Jesus veio à Terra para cumprir a lei, morrer pelos nossos pecados, mas não ficou morto. Ele ressuscitou ao 3º dia e por 40 dias depois de ressuscitar, Ele andou com as pessoas explicando sobre o reino de Deus. Então, não há razão alguma para que a gente possa ficar adorando alguma outra coisa além de Deus. Já o 3º mandamento nos diz para nós não falarmos o nome de Deus em vão. Não podemos falar o nome de Deus à toa. Deus é santo e por isso é digno de todo respeito e reverência. Não devemos usar o nome de Deus em piadinhas, em brincadeiras. Tem gente que até para xingar fala o nome de Deus. E isso é inaceitável. Devemos falar o nome de Deus sempre com muito respeito, inclusive com muito temor e amor. Já o 4º mandamento nos diz que devemos guardar o sábado para o santificar. Esse termo sábado vem do hebraico
sabatear, que significa descansar, descanso. O próprio Deus descansou no último dia da criação. Então a ordem aqui é separar um dia da semana para descansarmos de tudo aquilo que fazemos nos outros dias, para ficarmos mais pertinho de Deus. É claro que devemos orar todos os dias, cantar louvores a Deus todos os dias, mas temos um dia da semana devemos fazer isso com exclusividade, inclusive indo à igreja para cultuar a Deus. Jesus, ele disse que ele é o Senhor do sábado, então devemos sabatear, descansar em Jesus. O quinto mandamento nos manda honrar pai e mãe. Isso significa que devemos amar, obedecer, cuidar, respeitar os nossos pais. Às vezes achamos que o papai ou a mamãe foram injustos, muito rigorosos, mas saibam que é da vontade de Deus que nós sejamos sempre zelosos com os nossos pais. Muitas crianças e até mesmo adultos não cumprem esse mandamento. Falam com seus pais de forma grosseira, sem respeito, não obedecem às suas ordens, fazem coisas erradas escondido e depois de adulto deixam seus pais velhinhos desamparados, sem cuidado, se esquecendo que quando eles eram pequenininhos foram os pais que os ajudaram. Isso tudo é pecado diante de Deus. Jesus, o nosso Salvador, demonstrou isso também na cruz. Ele, em obediência a Deus, que é o seu Pai, veio à terra morrer pelos nossos pecados e se tornar o nosso Salvador, nos reconciliando assim com Deus, o nosso Pai. O sexto mandamento diz: não matarás. É pecado matar. Sabia que quase todo mundo já descumpriu esse mandamento? Pois é, até eu. Você pode dizer que nunca matou ninguém, mas saiba que matar alguém não é só tirar a vida. Quando brigamos com alguém, machucamos alguém, até mesmo com palavras, estamos matando essa pessoa no nosso coração. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E quando ofendemos alguém, desrespeitamos o próprio Deus. E o contrário também vale. Quando respeitamos, ajudamos alguém, é como se estivéssemos fazendo algo para o próprio Senhor. Então, nada de brigar, de ofender alguém. Devemos praticar o perdão e o amor. Jesus morreu pelos nossos pecados quando nós ainda estávamos em pecado. Devemos nós também perdoar e amar. O sétimo mandamento é: não adulterarás. Criança, quando Deus criou o primeiro casal, eram só duas pessoas, um homem e uma mulher. Depois, com a linhagem de Caim, as pessoas começaram a mudar isso. Mas esse não é o padrão de Deus. Um homem deve se casar com uma mulher e ficar somente com ela. A mulher deve se casar com um homem e ela deve ficar só com ele. Eles devem se amar e se respeitar. Guardem isso nos seus coraçõezinhos, porque Deus nos mostrou desde a criação qual é o padrão de família que o agrada. O homem não deve arrumar outra esposa e nem outra namorada, e o mesmo vale para a esposa. O oitavo mandamento é: não furtarás. Deus diz aqui que não devemos pegar nada de ninguém, nada que não seja nosso. Quando pegamos escondido, quando pegamos emprestado e não devolvemos, quando achamos na rua e pegamos, tudo isso é furtar, pois não é nosso. Se você pega emprestado, devolva. Se achou na rua, deixe lá, porque o dono vai procurar e então vai poder achar. Crianças, Deus é quem nos dá tudo. Se você quer ou precisa de alguma coisa, peça a Deus. A Bíblia nos diz que Ele é fiel e justo para nos dar muito mais do que pedimos. Então não fique com nada que não é seu. Peça a Deus e espere que no tempo certo Ele vai agir. O nono mandamento nos diz o seguinte: não dirás falso testemunho. Aqui Deus nos diz que é pecado mentir. Mentir é feio e é pecado. E o diabo é o pai da mentira. Quando mentimos, estamos nos rebelando contra Deus e servindo o próprio diabo. Quando contamos alguma coisa e exageramos, é mentira. Quando espalhamos fofoca que nós não temos certeza, que só ouvimos de alguma outra pessoa, é mentira e é pecado. Devemos falar sempre a verdade. E se você gosta de exagerar, de mentir, peça a Deus para que Ele te ajude a falar sempre a verdade. O décimo, o último mandamento nos diz: não cobiçarás coisas do teu próximo.
Amados, muitas vezes desejamos aquilo que não temos, mas quando desejamos aquilo que é de outra pessoa, é muito feio e é pecado. Não podemos ficar desejando, invejando as coisas de outra pessoa. Não podemos ser assim. Não podemos ficar cobiçando, invejando o brinquedo do amiguinho, as coisas que o colega tem. Senão, quando crescer, vai querer o emprego de alguém, o marido ou a esposa de outro. Isso não é da vontade de Deus. Como nós vimos, é Deus que nos dá tudo o que temos. Se você deseja algo, peça a Deus, mas não fique desejando o que é do outro. Porque se Deus deu para essa pessoa, Deus sabe o que faz. Era o momento daquela pessoa ter aquilo. Espere o seu tempo de ter as suas coisas. Viu só? Aprendemos 10 mandamentos. Mas vocês sabiam que Jesus disse que, na verdade, os 10 podem ser resumidos em apenas 2? O primeiro é que devemos amar a Deus acima de todas as coisas. E se amamos a Deus acima de todas as coisas, nós não idolatramos nada nem ninguém além dele, não falamos o nome dele em vão e dedicamos um dia só para cultuarmos a ele. E o outro mandamento é amar as outras pessoas como Deus nos amou. Veja, Deus nos amou mesmo nós tendo pecado contra Ele e mandou o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar, para podermos ter amizade com Ele novamente. Olha que grande amor! E se nós amarmos as pessoas assim, não vamos mentir para elas, vamos perdoá-las, não vamos matá-las nem mesmo no nosso coração, não vamos cobiçar e nem invejar as coisas dela. Legal, né? Sabe, nós seremos salvos e iremos morar no céu, numa nova terra, quando Jesus voltar, se crermos no sacrifício de Jesus e não se obedecermos à lei. Pois todos nós pecamos e mesmo depois de recebermos Jesus, continuamos descumprindo os mandamentos. Mas aí você pode me perguntar, se seremos salvos mesmo descumprindo a lei, por que existe a lei? Bem, primeiro, para sabermos que Deus é bom e justo. Você já imaginou se Deus tivesse como regra, pode matar, pode roubar, tanto faz se você mente? Pois é, os mandamentos de Deus nos mostram que Ele é bom. E por outro lado, nos mostra o quanto somos fracos, que não conseguimos viver de modo certo sempre e que somos pecadores. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, por meio de Jesus Ele nos perdoa. A lei também tem valor, mesmo hoje no tempo da graça, pois Jesus disse que quem ama a Deus deve conhecer e obedecer aos mandamentos de Deus. Então, se cremos em Jesus e amamos a Deus, devemos sim obedecer a Deus e buscar nele a força e a vontade para fazer isso. Vamos orar? Senhor Jesus Cristo, Deus Pai Todo-Poderoso, muito obrigada, Senhor Jesus, pelo teu sacrifício, morrer na cruz para perdoar os nossos pecados. Oh Pai, muito obrigada. Senhor Deus, obrigada pela tua lei, que nos revela o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é justo, o quanto precisamos do Senhor para poder vivermos de forma reta. Somos falhos, Senhor, nos perdoe. Perdoe cada pecado que cometemos, mas nos ajude a vencer a tentação, nos ajude a obedecer cada mandamento do Senhor e viver conforme a tua vontade. Que assim seja, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, crianças. Fiquem com Deus. Deus os abençoe. Olá, crianças. Bem-vindo a mais um culto infantil da nossa